Bom dia, professora, tudo bem? Olá, eu aproveito para Oi. almoçar rapidamente antes da sessão. Não, Ah, tudo certo. começar assim não incomoda você. Não, imagina, de forma alguma, pode ficar à vontade. Ok, a correria, enfim. Muita questão de estudo também, né? São 4 horas. Agora estamos com 4 horas de diferença. Então, Sim, começamos daqui a 10 minutos, correto? perfeito. E Ok, aí, no caso, professora, eu tenho aqui como orientação só a questão de enviar para o pessoal a avaliação, o link da avaliação que o SEMEAD pede, e também dar algum suporte em relação a tempo. Então, se porventura alguém for optar por não usar o vídeo de apresentação, mas de apresentar aqui com a gente, caso seja necessário alguma observação de interrupção de tempo, aí eles recomendaram que a gente dê suporte a vocês nisso. Mas, assim, perfeito. autonomia total a você, a maneira de fazer, se a gente vai discutir só o final ou se vai ser ao longo de cada sessão, pode ficar bem à vontade. Tem mais alguma coisa que você precisa? Está tudo tranquilo? Não, não, tá tudo ótimo. Não, Tudo então, ok. perfeito. Já voltamos. Bom almoço Ok, aí. obrigada.
Olá, bom dia, Olá, bom dia. tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Tudo, tudo bem também. Bom Bom dia. dia. Pessoal, bom dia. Bom dia, Matheus. Nós podemos começar? Tudo bem, sim, podemos sim, tudo correto. Ok, ok. Bom, bom dia a todo mundo, bom dia a todos que estão aqui. Eu vou ser a moderadora dessa sessão. Meu nome é Lorena Bezerra de Souza Matos. Eu sou brasileira, fiz meu doutorado na GV e desde 2016 eu estou aqui na França e agora atualmente eu atuo como maître de conférence, que é uma posição para professor associado, na IEC Paris, que é uma escola de engenharia, mas a minha área é administração, management, especificamente estudos organizacionais. Ok? Então, hoje vou fazer a moderação, li os artigos, tenho algumas pequenas questões para animar o debate. E o que funciona muito, que eu vejo, é a animação com todos. Então, é importante que todos tenham lido, enfim. Normalmente, os eventos aqui, a gente sempre tenta fazer essa comunidade, que a gente cria muitos laços, conexões, isso é muito importante. Matheus, ele é o nosso chefe, Matheus Flauzino, ele vai organizar a questão do tempo, então vocês têm 8 minutos, até 8 minutos para fazer a apresentação. Se ela tiver sido por vídeo, esse tempo já está respeitado, se não, Matheus, ele vai tocar o sino. E agradeço por isso. Matheus, e a ordem da apresentação, eu vou seguir o que está na plataforma. Primeiro, o artigo Efeito do Sistema de Medição de Desempenho Habilitante. Então, a Rubia já está aqui. A gente conversou ontem sobre esse artigo na sessão Sapiens. Então, então ela vai me ouvir ainda mais um pouco. Depois vamos, o segundo artigo a ser apresentado é o Prazer e Sofrimento no Trabalho, Vivências de Mulheres Policiais à luz da Psicodinâmica do Trabalho. Terceiro, home office, trabalho doméstico e cuidado com os filhos, vivências de pais e mães na pandemia da Covid-19. E vamos terminar com chave de ouro com o artigo Influência do trabalho híbrido na qualidade de vida. Estudo uma empresa de e-commerce automotivo. Então, estou bem empolgada com as discussões, os contextos são muito interessantes. Então, se Matheus está de acordo, nós podemos lançar a apresentação? Ok. Iniciar a apresentação do primeiro artigo. No caso, então, a primeira apresentação vai ser realizada pelo vídeo ou pela... Pelo Como que vídeo. fosse? Pelo vídeo? Então, só um segundo que eu já compartilho aqui com vocês. Todos conseguem ver? Então, pode. A gente só não está ouvindo. Não estão ouvindo? Não, é o áudio, ele não está. Oh, mas aqui está habilitado para ter o áudio também do vídeo. Deixa eu fazer um teste. Eu vou tentar deixar o meu áudio mudo para poder enviar aqui para vocês. Oh, por que será? Só um segundo, pessoal. Deixa eu tentar resolver isso aqui. Olá, eu me chamo Rúbia, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis e Administração da FURB
E juntamente com a minha orientadora, a professora Michele Lunardi, a gente desenvolveu uma pesquisa intitulada Efeito do Sistema de Medição de Desempenho Habilitante na relação entre justiça processual, na motivação e os seus reflexos no desempenho dos gestores de nível intermediário. O sistema de medição de desempenho habilitante, ele representa uma configuração do ambiente de trabalho onde o indivíduo ele tem informações claras e precisas sobre a forma com que ele deve desenvolver o trabalho dele, ele tem a possibilidade de reparar os processos de trabalho. Então, por exemplo, se ele visualiza que uma determinada técnica de desenvolver o trabalho não está sendo eficaz, ele pode substituir essa técnica de trabalho e também, numa perspectiva de PMS habilitante, o gestor ele tem maior flexibilidade para desenvolver o trabalho dele, então ele tende a desenvolver o trabalho de forma mais autônoma. Quando o indivíduo ele tem maior autonomia, ele tem o acesso a informações, ele tem uma flexibilidade, uma possibilidade de reparar o sistema, ele tende a desenvolver o trabalho de forma a ter uma percepção de justiça em relação aos procedimentos de trabalho. Então, ele sente que ele é ouvido na organização, ele sente que ele pode desenvolver o trabalho de forma a contribuir com a organização. Nessa mesma perspectiva, as informações claras, concisas, vão fazer com que o gestor ele tenha um sentimento de motivação, de satisfação pelo trabalho que ele desenvolve. E, em conjunto, esses fatores eles fazem com que o indivíduo tenha maior desempenho gerencial. Então, com isso, a presente pesquisa ela visa analisar o efeito do sistema de medição de desempenho habilitante na relação entre justiça processual, motivação e como isso reflete no desempenho dos gestores de nível intermediário. Essa pesquisa ela traz uma contribuição avançando a pesquisas anteriores, visualizando além da percepção de justiça, além da percepção de motivação de gestores de nível intermediário. Então, aqui a gente olha 2, 3, 4 níveis abaixo da alta gestão. Nessa mesma perspectiva, essa pesquisa ela contribui apresentando que o fator justiça, ele também é um fator que interfere na teoria da autodeterminação, então ele interfere nos fatores motivacionais dos indivíduos. E numa perspectiva prática, essa teoria, essa pesquisa, ela contribui demonstrando que fatores motivacionais e os fatores como justiça, então o gestor ele tem informação clara, ele tem informação precisa, o gestor ele ter esse sentimento de justiça e motivação vai fazer com que ele apresente maior desempenho. Seguindo então, essa pesquisa é norteada por 5 hipóteses. Se o sistema de medição de desempenho habilitante ele faz com que o indivíduo tenha maior sentimento de justiça processual, se o sistema de medição de desempenho habilitante eleva a motivação autônoma dos gestores, ainda se a justiça vai elevar a motivação, bem como a motivação autônoma para desenvolver os trabalhos eleva o desempenho dos gestores de nível intermediário. Aqui ainda a gente tem uma moderação também. Então, se a justiça processual, ela somada ao sistema de medição de desempenho mais habilitante, onde o indivíduo ele sente maior autonomia, vão impactar de forma positiva no desempenho dos gestores. Para isso, então, a gente utilizou construtos já validados, PMS habilitante, Van der Ruyter, justiça processual, Burney. Esse construto ele foi também adaptado para a literatura brasileira pela professora Ilse Beurer em 2016, então a versão utilizada é a versão da dona Ilse Beurer. Motivação autônoma, o Gagni. Desempenho gerencial, Mahoney, mas foi aplicado o construto que o Zonato validou no cenário organizacional brasileiro.
variáveis de controle 2, níveis hierárquicos, tempo de trabalho. Então, essa pesquisa ela é inferencial, é um survey que foi desenvolvido os dados eles foram coletados por meio do LinkedIn, 128 gestores, e os dados foram rodados com o auxílio do PLS. Numa análise mais, numa perspectiva de hipóteses, né, resultados de pesquisa, então todas as hipóteses elas foram comprovadas. Nessa perspectiva, a gente consegue afirmar que gestores de nível intermediário que percebem o ambiente de trabalho como mais habilitante, isto é, têm autonomia para desenvolver o trabalho, eles têm informações claras, concisas sobre o que devem fazer e como fazer, eles têm flexibilidade para desenvolver o trabalho, eles vão ter uma maior percepção de justiça processual. Então, eles vão sentir que eles podem trocar ideias, trocar opiniões, porque nessa perspectiva a opinião dele ela é ouvida pelos gestores que estão num nível acima. O PMS habilitante ele ainda faz com que o gestor de nível intermediário tenha uma maior motivação. Então, esse indivíduo ele tem satisfação pelo trabalho que ele desenvolve, ele sente que ele pertence à organização, ele sente que o trabalho que ele desenvolve traz motivação para ele. E ainda, quanto mais satisfeito, quanto mais motivado o indivíduo, maior vai ser o desempenho gerencial que ele vai apresentar, mais eficaz vai ser o trabalho que ele desenvolve, tanto para liderar a equipe, tanto para orientar a equipe a atingir as metas impostas pela alta gestão. Então, nessa perspectiva, a gente consegue visualizar que essa pesquisa, as hipóteses ambas foram confirmadas, então o PMS habilitante ele vai fazer com que o indivíduo tenha uma maior percepção de justiça processual, de motivação, bem como um sentimento de justiça eleva a motivação e a motivação eleva o desempenho dos gestores. Então, esses resultados eles reforçam a teoria da autodeterminação, evidenciando que sim, fatores como uma perspectiva de justiça processual, eles vão fazer com que o indivíduo ele tenha uma maior motivação para desenvolver o trabalho dele. Então, a justiça processual ela interfere de forma positiva na motivação dos gestores. Seria isso. Muito obrigada. Bom, obrigada, Matheus, por ter passado a apresentação. Obrigada pela apresentação, Cúbia. Gostaria de saber se os colegas têm questões, perguntas. Se alguém tem alguma questão. Bom, eu vou perguntar uma coisa. Eu só quero explicar aqui. Toda vez que eu olho aqui é porque eu trabalho com a outra tela, então o documento da preparação da sessão de hoje está aqui. Rubia, você podia falar o que foi o mais interessante nos achados da sua pesquisa? Bom, no que tange os resultados, todos conseguem me ouvir? Sim. No que tange os resultados, essa perspectiva de justiça processual em si, quando a gente fala da justiça organizacional como um todo, a gente fala tanto de remuneração como de processo desenvolvido dentro do ambiente de trabalho. Então, um dos principais avanços da literatura é que quanto mais habilitante o ambiente de trabalho, isso é, quanto mais abertura eu tenho para tomar as decisões, quanto mais informação disponível para tomar as decisões eu tenho. Então, como informações como um manual. Então, o que o PMS ele traz? Que a transparência interna e a transparência global, elas são uma série de informações similares a um manual, em que a empresa ela deixa claro para o funcionário qual é o trabalho que ele vai exercer dentro da empresa. Então, essa clareza nas informações faz com que o indivíduo ele tenha uma maior percepção de justiça. Ele sente que no momento em que ele dá uma informação, aquela informação é considerada para tomada de decisão. Ele sente que num geral de tomada de decisão,
a voz dele é ouvida naquele ambiente. Então, essa perspectiva de ambiente mais habilitante, né, partindo lá da literatura de Allen de Boris, e também essa percepção da justiça, da tomada de decisão como um todo, né? E também no desempenho, né? As pesquisas em si, pelo menos numa perspectiva mais contábil, que eu sou da linha contábil, a gente visualiza muito o que que faz o gestor ele ter mais desempenho, né? O que que melhora o desempenho do gestor. Então, essa possibilidade de visualizar o ambiente justo, de ter clareza quanto às metas de trabalho, quanto às metas e métricas de trabalho impostas pela organização, elas vão de fato fazer com que o indivíduo apresente maior desempenho. Um pontinho é que na minha apresentação no vídeo, agora que eu percebi assistindo, teve um momento em que eu falei moderação, mas na verdade é mediação que eu trabalhei, tá? E você explicando isso, talvez um ponto interessante para trabalhar em pesquisas futuras, talvez já existam artigos que cruzem o PMS habilitante com a teoria do reconhecimento. Porque isso de você falar de que a voz dele vai ser ouvida é um reconhecimento também. Porque o Axel Honneth, ele trabalha três dimensões principais da teoria do reconhecimento. Uma das dimensões é direito e as leis. Então, é como se fosse justo esse ambiente. Talvez fosse interessante também cruzar com isso. Em estudos organizacionais, a gente faz muitas pesquisas com relação ao reconhecimento, né? Então, é um dos grandes motivadores e desmotivadores, enfim, quando tem uma falta, talvez seja interessante de concatenar. As minhas contribuições mais em específicos eu já fiz ontem, mas eram mais de ordens de organização teórica, de colocar bem o artigo no corpo de literatura com quem vocês querem conversar, dar mais exemplos, enfim, fazer um trabalho um pouco mais teórico e retórico nisso e algumas considerações com relação à metodologia. Então, hoje eu vou para questões mais abertas para debate. Uma outra questão é o que foi mais difícil na realização dessa pesquisa? Bom, o mais difícil foi a coleta de dados. Ontem você comentou que vocês têm tipo uma verba em que vocês conseguem utilizar essa verba para coleta de dados, né? Temos que solicitar, fazer um Ah, projeto, demandar, não é dado. É muito esforço para conseguir alguma coisa do governo, mas quando vem, agradecemos. Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito, de desenvolver projetos e conseguir valores para fazer coleta de dados. Então, o trabalho de coleta de dados, a parte ali a gente selecionar o indivíduo, né? Então, foi feita a gente selecionou por meio das 1.000 maiores e melhores empresas, gestores de nível intermediário, por meio do LinkedIn. Esse trabalho voluntário, né, de eles estarem respondendo esse survey, ele não pode ser remunerado aqui. Se você comentar num artigo e mandar para uma revista, pelo menos na área contábil, né, que você remunerou o indivíduo, eles vão te sacrificar. Então, aqui a gente não tem, a gente justamente não faz isso porque entende-se, né, os editores das revistas, eles têm essa percepção de que se eu estou remunerando, o indivíduo ele vai responder de qualquer jeito, ele não vai dar atenção, mas enfim. Mas, desculpa cortar, eu acho que você não entendeu o que eu falei do exemplo ontem. O Uhum, exemplo ontem é que eu falei, a amostra de vocês foram 128 sim, indivíduos para uma técnica de equações estruturais. E uhum, normalmente para equações estruturais, e vocês utilizaram 42 variáveis, normalmente a gente pede uns 10 respondentes para cada uhum, variável. Então foi o meu uhum, questionamento, por que utilizar equações estruturais se vocês pudessem fazer uma análise fatorial, talvez desse a resposta. uhum, E falei da dificuldade de se fazer análises robustas. Aqui uhum. não há, nesse ponto, eu acho que você não entendeu, não há uma remuneração para a pessoa que vai fazer, o Ah, respondente. que vai responder Quando o vamos questionário. fazer Uhum,
quando vamos fazer uma pesquisa de alta envergadura, então na minha foi em toda a França, a gente conseguiu um painel de mais de 4.000 respostas, respeitando-se a parte estatística de igualdade homem-mulher, zonas rurais, zonas urbanas, média densidade urbana, das diferentes regiões da França, para poder ter essa perspectiva mais universal. A gente conseguiu a verba do governo justificando voilà, a importância, o impacto disso, de se analisar o sujeito da pesquisa, e o governo deu essa verba, então usamos essa verba para um instituto de sondagem de estatística que Ah, tá. aplica, que eles têm acesso, para Ai, poder ter toda a proteção dos dados de todos os respondentes, de tudo. Então, ninguém nisso foi remunerado, nem nós, os entendi. pesquisadores, Aham, nem os respondentes, é um instrumento, é uma empresa que faz isso. E no Brasil, entendi. tenho certeza que existem empresas que fazem nesse sentido, Sim, nesse ponto. tem uma empresa do Rio Grande do Sul que faz, mas é bem caro também. Então, sem uma verba adicional acaba ficando difícil. Mas agora eu consegui compreender o que você colocou. Uhum. Eu lembro que eu conversei com um professor de Sevilha, da Universidade de Sevilha, e eles, para experimento, não tem problema em fazer a remuneração do indivíduo para participar do experimento. Então, achei que fosse nesse sentido. Mas a maior dificuldade foi realmente coletar os dados, né? O pessoal responder ao survey e a gente conseguir respostas válidas também, né? Para É o desenvolver problema, pesquisa. é um dos problemas da pesquisa quantitativa, de você ter uma boa amostra, então você tem que ter um bom acesso, enfim, e trabalho. Você está no mestrado, doutorado, tem que trabalhar. Eu sou mais quali, foram 50 entrevistas de mínimo 1 hora, eu transcrevi tudo na mão. Então, agora já tem softwares, como eu falei ontem para você, para ajudar a facilitar. Então, é isso, é a partir do sofrimento. Mas, enfim, só explicando o que foi o processo. Ah, tá. Lorena, eu posso fazer Oi? uma rápida pergunta para Rúbia? Ah, claro, claro, por favor. Rúbia, uma curiosidade, como você mediu o desempenho? O desempenho gerencial? Isso. Ele foi um construto que esse construto ele foi desenvolvido por Mahoney em 1965 e depois ele foi validado para o contexto organizacional brasileiro pelo professor Zonato. Então, ele fez o processo de validação desse construto, ele fez coeficiente de validação de conteúdo, ele fez aquela análise fatorial exploratória daqueles itens também, mas ele tinha uma amostra bem maior. Eu não sei exatamente, mas eu lembro que era mais de 400 respondentes que ele tinha. Mas eu E digo, é ele. autorrelato, né? Uhum. Ah, tá. Ok, só para confirmar. Bom, obrigada, Bruna. Alguém mais tem alguma questão? Rubia, você tem mais alguma coisa a falar? Não? Então, para respeitar bem o horário e eu não levar uma bronca do Matheus, eu proponho, eu proponho que nós passamos a apresentação do segundo artigo, Prazer e Sofrimento no Trabalho. Eu estou bem interessada por esse artigo, li muito bem escrito e com um contexto muito interessante. Vivências de mulheres policiais à luz da psicodinâmica do trabalho. Pessoal, essa apresentação também será por vídeo, posso compartilhar por aqui. Isso, pode compartilhar. Muito obrigado. Combinado, só um segundo. Olá, espero que se encontrem bem. Agradeço o interesse na pesquisa intitulada Prazer e Sofrimento no Trabalho, Vivência de Mulheres Policiais Civis do Ceará à luz da psicodinâmica do trabalho. Me chamo Bruno Chaves Corrêa Lima, sou membro do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria Profissional da Universidade Federal do Ceará e realizei esse artigo em parceria com Adriana Savi, Tereza Lima e Keisa Macena. Essa pesquisa dá foco ao trabalho, como típico da natureza humana e social, à luz da PDT, que é a psicodinâmica do trabalho, direcionada à experiência vivida pelas pessoas nesse ambiente, que pode afetar o seu estado de saúde ou de adoecimento. A PDT já foi pesquisada em diversos contextos, seja da diversidade organizacional ou mesmo de atividades profissionais específicas, como agenda, por exemplo, e atividades de profissões perigosas são importantes de investigação. É o caso dessa pesquisa, que trata tanto da questão relacionada ao gênero
quanto relacionada a uma profissão perigosa. Tem-se então como problema de pesquisa como se manifestam as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de mulheres policiais que atuam na Delegacia de Defesa da Mulher. E objetivo, analisar as vivências de prazer e sofrimento no trabalho de mulheres policiais que atuam nas Delegacias de Defesa da Mulher do Estado do Ceará, à luz da PDT. A psicodinâmica do trabalho foi criada por Deleuze na década de 1980 e dividida em 3 fases, sendo a primeira focada somente nas doenças a partir do trabalho, a segunda nas vivências de prazer e sofrimento e a terceira e atual nos processos de subjetivação, como o indivíduo subjetiva essas experiências vividas. Ela é dividida em duas grandes dimensões: dimensão de contexto, relacionada à organização do trabalho, condições físicas, biológicas e químicas, e relações do trabalho. E a dimensão de conteúdo, relacionada à mobilização subjetiva, sofrimento e estratégias defensivas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, realizada com 30 policiais que trabalham especificamente em delegacias de defesa da mulher, sendo 15 delegadas, 10 escrivãs e 5 inspetoras. Foram feitas entrevistas em profundidade e, como análise de dados, foi utilizada análise de núcleo de sentidos e análise de conteúdo. Quanto aos resultados, iniciamos com as motivações para o trabalho que essas mulheres policiais relataram. No primeiro momento, elas enfatizaram a antiga identificação com a atividade, seja por uma idealização na infância, por uma identificação com a causa de combate à defesa contra a mulher, ou mesmo por influência da família. Também relataram a relevância do papel social. Eu sempre quis me tornar policial para ajudar o próximo. O papel social da gente é muito importante, relata a entrevistada 4. E a entrevistada 8 diz: me deixa com a sensação de dever cumprido, ver que meu trabalho foi eficiente em proteger aquela mulher. Essa motivação as leva muitas vezes para um extra papel, fazer além do que lhe é obrigado de atividade. Quanto às dimensões de conteúdo, foi percebido situações de prazer relacionadas à distribuição clara de tarefas, à consciência das responsabilidades entre as colegas e uma certa liberdade de atuação. Também percebido como prazer a superação de obstáculos e a sensação de dever cumprido. Porém, relataram o sofrimento de sobrecarga de trabalho e a recorrência de imprevistos perante as situações imprevisíveis, como, por exemplo, no relato dia 21, não há rotina. Às vezes a gente deixa separados alguns inquéritos, achando que no outro dia vai relatar, mas chegam várias situações em que é preciso sair e resolver na hora. Foi relatado prazer na estrutura física, por serem boas, assim como materiais e armamentos, porém insegurança orgânica pelo efetivo reduzido ou pela própria natureza do trabalho. Em relação às relações, são harmoniosas dentro da própria DDM, mas trazem relatos de discriminação dentro da própria polícia, de fora da Delegacia da Defesa da Mulher, como por exemplo no relato que diz que a discriminação surge dentro da própria instituição. Somos vistos como menos polícia se trabalha na Delegacia da Mulher. Há sofrimento também por discriminações relacionadas ao gênero. Relatos como: o preconceito com o nosso trabalho existe. Já ouvi uma mulher dizer: não sei por que existe Delegacia da Mulher. Chefes que perseguem existem em todo lugar, e na polícia isso aconteceu comigo. Já passei por delegacia onde não existia respeito, saí há poucos meses, pois a hierarquia era um problema. A chefia pisava apenas em mulheres. Porém, também foram relatadas situações de apoio entre essas mulheres, no que chama-se de sonoridade. Quanto às dimensões de conteúdo, foi mencionado que situações de prazer em relação à superação de situações difíceis, dar soluções pragmáticas em contexto de ausência ou redução de recursos, como, por exemplo, na falta de energia, usar a impressora do hospital ao lado. Se passar por vendedora na comunidade onde a polícia não pode entrar, com efetivo reduzido, para realizar uma intimação. Situações de prazer também relacionadas ao reconhecimento da população e dos colegas de trabalho. Sinto que meu trabalho é reconhecido pela minha chefe, minhas companheiras e principalmente pelas pessoas que são atendidas quando saem falando bem do trabalho da DDM. Prazer também no diálogo e na cooperação entre as equipes de trabalho. E sofrimento, tanto da sobrecarga quanto por impotência, por limitação ao que está fora do alcance. Quando uma mulher é morta, sinto que nós falhamos.
Tive pico de hipertensão por essa dificuldade em colocar limite entre o necessário e o possível. Quanto às estratégias defensivas relatadas pelas entrevistadas, foram mencionadas como estratégias individuais a prática de atividade física, a capacitação e a psicoterapia. Já atividades coletivas relacionadas ao espaço de discussão, prática de atividade física em grupo e cooperação entre as colegas. Menciona-se, entretanto, que, embora também tenha sido mencionado a questão do acompanhamento psicológico, essa não é uma estratégia praticada pela maioria das entrevistadas. A entrevistada 12, por exemplo, relata: quando a gente diz aqui que não é só a vítima que precisa de acompanhamento, mas nós também, isso é verdade. Precisamos mesmo, mas poucos são os que buscam ajuda. Por fim, essa pesquisa se faz valorosa por pesquisar a PDT num contexto de elevada importância social, de atividade perigosa e por tratar questões relacionadas a gênero. Em síntese, são mulheres identificadas com a profissão, dispostas a servir ao público, especialmente as mulheres violentadas, motivadas pelo papel social, inclusive realizando extra papel, criativas ao dar soluções pragmáticas, que sentem prazer no dever cumprido, no reconhecimento interno e externo, na harmonia entre as colegas e na divisão do trabalho. Contudo, essas mulheres policiais também vivenciam um efetivo policial insuficiente, sobrecarga de trabalho, dificuldade de cumprir rotinas pelo imprevisto, cansaço físico e mental, estresse ocupacional em alguns casos, maior risco de erros devido a esse cansaço, discriminação por gênero, medo de lesões ou mesmo morte e tristeza e impotência perante limitações quanto à proteção de defesa da mulher ou quanto à contenção de criminosos. Obrigado. Tinha perdido meu mouse. Muito obrigada pela apresentação. Eu queria saber se os colegas, primeiro, se você tem algo a acrescentar, Bruno, que você queira falar, e se os colegas têm alguma questão ou Não, comentários também. sem acréscimos. Foi realmente Tem. uma pesquisa satisfatória, foi fruto de uma orientanda de dissertação de mestrado profissional, né? E, eu acredito que é um trabalho interessante para coletar essas vivências à luz da PDT. Mas fico aberto aqui a qualquer dúvida, questionamento, debate, fiquem à vontade. Posso? Claro. Oi, Bruna, tudo bem? Prazer. Eu achei o trabalho de vocês muito interessante, mas numa perspectiva. Eu sou da contabilidade, tá? Então, talvez se eu falar algo que não for tão relevante, você desconsidera. Essa questão, normalmente, quando a gente fala de organização de indivíduo, você não faz essa distinção entre homem e mulher. E eu achei muito interessante que o trabalho de vocês, ele justamente focou num único grupo, que seriam justamente as mulheres que passam por essas situações diariamente. Então, traz uma perspectiva totalmente diferente, eu não olhar para o todo, mas sim eu olhar para a mulher que tem carga de trabalho em casa, que tem uma série de fatores psicológicos, que às vezes tem filhos, né? Ela está vivenciando aquilo no trabalho dela, mas ela tem filhos em casa também. Então, eu achei muito interessante o quesito de vocês visualizarem essa questão da mulher. Ali no finalzinho, você pontuou uma série de situações que a mulher ela já tem, às vezes ela já vem com uma carga psicológica, ela tem redução de salário para conseguir entregar uma intimação, por exemplo. Esses fatores que você pontuou, no meu ver, né, seriam interessantes você trazer ele para uma perspectiva prática de justificativa da tua pesquisa, que eu, pelo menos, nunca tinha me atentado a isso, mas olha quantas situações que a mulher ela acaba passando, né, no trabalho que ela desenvolve e que ela faz por amor. Então, eu quero ajudar a sociedade, eu me sinto frustrada quando eu não consigo atingir esse meu objetivo. Então, trazer um pouquinho dos teus resultados até como uma justificativa prática para o desenvolvimento da tua pesquisa. Ok, é interessante. A justificativa acho que é sempre bem-vinda, até porque os periódicos também têm cobrado bastante, né, essa justificativa, tanto com relação ao objeto quanto com relação à perspectiva teórica, né? E o que eu achei muito interessante da escolha desde o início, da escolha da minha orientanda no caso,
é que, além de focar mulheres, eram mulheres que trabalhavam em delegacia de defesa da mulher. Então, o próprio objeto de trabalho já mexia também com o ser mulher dessa pesquisada, desse indivíduo, que das três também fizemos questão de, tanto delegadas, quanto inspetoras, quanto escrivãs, para percebermos, né, tá, independente da posição hierárquica, quais eram as percepções. E o interessante, né, que buscando a luz da PDT era perceber como elas atribuíam significado a essas vivências. Não apenas Uhum. descrever o que elas passavam, mas qual o Sim. significado que elas atribuíam a essa vivência. E realmente a gente percebeu que os maiores sofrimentos nos relatos eram com essa sensação, apesar da sobrecarga, apesar de saber que trabalham muito, numa sensação de que, a gente fala aqui no Ceará, às vezes, enxugando gelo, né? Como se eu tivesse ainda assim fazendo pouco, ou ainda assim não fosse suficiente para que o trabalho fosse. Eu consegui prender aquele indivíduo que maltratou, que agrediu, e daqui a uma semana ele vai estar solto, ou de repente ele vai estar dentro de casa novamente, né? E outras situações que realmente causavam bastante sofrimento por parte dela, mesmo fazendo o trabalho dentro do que se esperava. Eu também achei bem interessante aquela tabela onde vocês descrevem, né, que algumas mulheres, além de fazer o trabalho delas, elas ainda são professoras também em outro momento. Sim, Então, eu fiquei imaginando, meu Deus, quanta sobrecarga essas mulheres não têm. Elas têm o trabalho delas, elas têm a formação delas, são casadas, têm família, têm filhos e ainda são professoras também. Então, de alguma sim. forma se vê a paixão pelo trabalho por parte delas. Não, eu realmente gosto do que eu faço, né? Eu Seria vou. mais Oh, isso. desculpa, eu te interrompi, Rubia. Não, é só para finalizar mesmo que o meu comentário seria mais essa questão mesmo que a gente já faltou. Obrigado, Rubia. Foi interessante. Vou buscar agregar para a versão revista também. Não, pode fazer. Achei muito interessante o trabalho de vocês. A gente na contabilidade é tão caixinha, é gestor, gestor, independente de se for homem, independente de se for mulher. Quando eu vi mulheres, pensei, oh, sabe aquela lâmpadazinha? Oh, interessante. E é muito bom um espaço desse aqui, né, que faz essa conversa. Por exemplo, a contabilidade, mas a contabilidade talvez específica em uma universidade, enfim, são várias, são bem diferentes. Mas é importante ter essa sensibilização e abrindo os horizontes, as perspectivas, para ir é, mergulhando um pouco mais na complexidade social. É, um evento que eu fui há pouco tempo tinha uma pessoa de finanças trabalhando questão de gênero e de muita contabilidade também. Então, são questões agora que a gente não pode deixar, né, passar. Tem que realmente adentro. As teorias mais mainstream, que generalizam mais, eu achei muito interessante você falar, organização ou gestores, é muito nisso, e ainda foca para o lado masculino, mas tem toda uma pegada já há alguns anos de literatura feminista, não de feminazi, não, mas de literatura feminista, de trazer um outro olhar das organizações. E também, Bruno, uma coisa que eu ia falar para vocês, talvez, não sei, depende dos dados, cruzar também a questão da interseccionalidade, porque isso é muito importante. Uma policial mulher branca que mora um pouco mais longe, onde ela atua, enfim, talvez tenha um pouco de nuances diferentes de sofrimento do que uma policial mulher, se for parda, negra, enfim, ou que more longe no condomínio, ou que more uma branca que more dentro de uma favela, porque fica aquilo, você prende o ladrão do seu lado, assim, você está no meio do problema, muitas vezes, né? Até porque as remunerações dos policiais globalmente são muito complicadas. Então, a vivência de um homem gay, negro, policial, é bem diferente de um homem hétero, branco, policial, enfim. Então, é interessante também trazer esses recortes de interseccionalidade que aí mostram que as organizações elas são muito mais complexas disso. É, uma coisa que eu
eu achei muito interessante o seu trabalho, o trabalho de vocês muito bem escrito. Agora que você mostrou tem a Keisa, eu conheci a Keisa. Eu fiz meu mestrado na UES. Então, muito feliz e muito bem estruturado. Fiquei vibrando com o trabalho de trazer a voz a essas mulheres policiais, que é um campo muito sofrido. Então, ehm, primeiro, eu não sei se vocês, a primeira questão era, os resultados desse trabalho, eles foram apresentados a essas policiais? Sim, houve um momento que ela fez ela tinha o acesso, né? Então, isso facilitou bastante tanto a coleta quanto a posterior apresentação. E Ótimo, então ela fez essa restituição. fez. Super, porque é muito importante ter essa aproximação, universidade e organizações. Eu não sei se vocês não citaram, mas eu não sei se vocês conhecem o Rafael Alcadipani. Sim. Pronto. Então, Eu o fiz várias Alcadipani, ele, sessões com ele no Enampad, foi ótimo. exato. Perspectivas críticas. Talvez o foco, ele foi meu orientador de doutorado, então ele estava no início, já 1 ano, trabalhando 2 anos com polícia. A polícia, então, ele tem muita coisa, talvez possa ajudar, sei lá, Uhum, início citando, mas também se aproximar. É, ele trabalha na Polícia Civil, de São Paulo, fizemos até visitas, ele aproxima muito, trazem os alunos para visitar, enfim, muito, muito interessante. É, então, agora, de mulheres policiais específicas, eu não sei, eu ainda não vi uma publicação dele nesse sentido. Também, talvez, se fosse interesse de vocês, essa aproximação. Um outro ponto que eu ia falar é que o texto está bem escrito, enfim, uma revisão bibliográfica bem construída, vasta, robusta, artigo excelente. E eu pensei, não sei se vocês pensam em enviar para o Eagles esse evento, eu vou escrever aqui. É mais de estudos organizacionais, mas o Alcadipani sempre tem uma track nesse evento, mas é um dos principais aqui na Europa. E esse ano a chamada, né, vai ser julho do ano que vem, a chamada é criatividade nas organizações. E eu pensei na uhum, criatividade na questão das estratégias. Estratégias para burlar alguns problemas. Por exemplo, quando você fala estratégia de se fazer como uma vendedora de mercadinho, sei lá, alguma coisa assim, poder levar uma uhum. intimação. Então, eu acho que daria para fazer muito pano para manga. É um evento muito aberto. Então, a última sessão que eu fui, teve gente falando, galera de finanças, falando sobre teoria queer e gênero. Então, bem aberto e poucos críticos. Ou também as conferências de estudos críticos, que eu acho que seria bem interessante. Você mencionou que a primeira autora, quando eu perguntei sobre a restituição dos dados, você falou que ela tinha acesso. Sim. E era uma questão de vocês poderiam falar um pouco mais sobre como conseguiram acesso ao campo e em maior profundidade como ocorreu o processo de coleta de dados, como foram realizadas essas entrevistas? Foi um desafio, né? Desde o início, todos os cuidados para não gerar o viés, porque de fato ela também é delegada. Hum, Então, esse acesso ficou bem mais fácil, porque de fato ela tinha vivência, né? E acesso a essas pessoas. Relatou que foi, de certa forma, tranquilo, não só ela acredita que não só pelo acesso, mas pela importância do assunto, que todas as policiais, de modo geral, não, só teve uma ou duas, na verdade duas, eu acho que no artigo ela mencionou isso, que não quiseram participar por estarem com problemas mentais naquele momento, de saúde mental naquele momento, né? Mas isso eu pode vi acontecer isso. também em outras categorias, outras profissões, não necessariamente por conta disso, né? Mas é um sinal, não deixa de ser um aspecto interessante, por isso foi mencionado no artigo. E muito cuidado também na análise dos dados, né? Então, foi realmente um acompanhamento, todos aqueles prazos de mestrado que a gente sabe que são corridos, mas o trabalho foi e voltou várias vezes exatamente para tentar reduzir esse viés e extrair dos dados aquilo que de fato eles vieram. Excelente. Realmente, porque assim, mesmo ela sendo delegada,
já tem uma posição hierárquica, né? Então, tem a Tem. questão da sensibilidade para análise dos dados, enquanto lado pesquisa, mas o lado Uhum. organizacional dela enquanto profissional. Então, com a não neutralidade, Isso. mas um pouco de imparcialidade das respondentes em não se queimar com a chefe, ou Uhum. enfim, todas essas questões. Mas parabéns, eu achei genial. Eu mandaria, mesmo sendo eu mandaria alguma coisa, se vocês quiserem, tem o Eagles, a chamada, ou para algum evento, onde eu acrescentaria ou interseccionalidade, se os dados permitirem, ou alguma literatura feminista, assim, para poder Sarah Ahmed, algumas outras para bater forte, que trazem esse olhar mais, essa perspectiva crítica. Uhum. Enfim, que o Roberto também comentou, essas mulheres ainda dão aula, mas e todo o trabalho invisível em casa, de cuidar das Uhum. crianças, de tudo não remunerado. Então, é uma carga, mas talvez fosse interessante fazer uma costura ah, com isso. Bom, eu não sei se tem mais alguém que queira fazer algum comentário. Eu gostaria, estão me escutando bem? Sim. Estamos, Vera. Bom dia. Tá certo, bom Bom dia, dia. Vera. Eu vou precisar sair, né, da aula e vou contribuir com vocês aí. Realmente o trabalho é bem feito, né, nesse sentido. E eu queria dizer o seguinte, né, como você também já foi para a França ela tem políticas, a maioria das pesquisas francesas, né, que se faz lá na França, é transformada em política pública. Então, falar com o Bruno que ele leve essa situação também para a parte né, de uma pesquisa também de política pública. Porque, gente, a gente faz pesquisas o tempo todo, temos essa mesma, né, necessidade, demanda, mas o nosso governo não passa disso, tá certo? Então, a discriminação da mulher continua não só dentro de uma delegacia, não só dentro das organizações, em todos os espaços. Então, a gente tem que ter uma luta mesmo, né? Em cima de políticas públicas que garantam uma pessoa que é negra, né? De estar transitando bem, uma pessoa que tem uma orientação sexual diferenciada, de ter o direito ao trabalho, as mulheres também. Então, tudo isso passa por política pública. Então, eu realmente estou até direcionando minhas pesquisas para isso, porque a gente tem uma experiência, né, fora de outro nível, e aqui a gente chega no Brasil e a gente não tem essa experiência. Então, Bruno, se você puder levar para esse lado, tá certo? E porque levar para as moças, elas vão saber que foram ouvidas, mas elas vão continuar na mesma estrutura que está ali, não é? É uma estrutura machista que tá, né, que desprestigia a mulher em todos os sentidos, tá certo? Não só lá, como eu estou falando. Então, que a gente precisa fazer trabalhos assim que tenha força que leve para os governos para que a gente possa conseguir algo. Enfim, é assim que eu penso, tá certo? Mas é só uma contribuição, já que vocês já perguntaram, né? Algumas coisas que eu também ia perguntar, e a Lorena, né, perguntou também. Então é isso aí, viu, Bruno? Mas parabéns. E também eu queria saber por que que por que o seu interesse? Por que que você se sensibilizou com isso aí? Você tem uma esposa que é delegada ou algo parecido? Ai, eu quero saber por que que você se interessou, não é? Um Aham. homem que se interessa, né, por essa temática. É minha Pronto. pergunta para Então, você. Vera, muito obrigado aí. Eu acho que vai muito bem-vinda a sua orientação. Eu acho que realmente precisamos entrar em discussões relacionadas a políticas públicas voltadas para isso. O interesse, inicialmente, eu gosto de assuntos um pouco fora da caixa, um pouco diferentes, e eu já tinha feito trabalhos anteriores sobre a psicodinâmica do trabalho, né, que faz essa, essa aproximação com aspectos das teorias da psicologia, da psicanálise propriamente dita, e isso me atraiu quando ela traz, né, uma proposta, veio da partir da mente da orientanda, não foi uma ideia minha, né? E veio convergir com um aspecto teórico que eu já tinha pesquisas anteriores. E eu sou uma pessoa muito
eu acho que se não me considerar um necessário ativista, pelo menos um grande simpatizante e defensor da causa da inclusão, não só do público de mulheres, mas também de todas as minorias que, de fato, ainda existem tantas agressões, eu acho que propriamente dito, eu não sei nem se dá para dizer ainda, porque eu acho que nos últimos anos teve até um aumento, né, de tantas pessoas que ainda se sentem à margem, né? E a interseccionalidade também foi muito interessante ser colocada, porque eu acredito que preciso verificar com relação aos dados se tem como a gente extrair isso, não tem como voltar, né? Mas, se for possível, eu acredito que é um bom foco também. Muito obrigado. Ou talvez, enfim, eu só solto as ideias, né? Da Não, faz muito interseccionalidade. sentido. Mas, Vera Lúcia, muito obrigada pelo seu comentário. Uhum, Eu acho extremamente importante focalizar, direcionar nossas pesquisas para impacto social. E aqui uma coisa uhum. que eu aprendi é tipo, qual é o impacto social? Para mim, eu me sinto agora já um pouco inútil de, sei lá, não inútil, mas não é o que me motiva mais de fazer algo que seja só uma discussão, sei lá, muito pequena e fique naquilo. Não vá para a sociedade, né? Então, isso é muito importante. O contexto é alarmante. O Brasil é um dos países que mais mata a mulher, que mais mata trans, né? Que é um corpo também feminilizado. Então, a justificativa da sua pesquisa, tá aí. É urgente falar sobre isso. É urgente. Estamos falando de forças de ordem femininas ainda, que aí já é uma dupla sujeição a essa violência. Então, o contexto em Interessante. si, ele é alarmante, enfim. Necessita. Rapidinho, só para voltar à questão do Sim, impacto social, como a Vera falou, de políticas públicas, o Rafael é cada vez ainda mais engajado, assim, de formar policiais, de sensibilizar as questões, participa de fórum de segurança pública em várias instâncias políticas. Então, isso eu acho muito genial dessa aproximação entre universidade e o que é a sociedade, porque é isso que é importante, né? Fazer uma pesquisa boa, robusta para sustentar esses dados e tentar mudar um pouco a realidade, enfim, contribuir. é interessante, né, que eu olhar para o trabalho, exatamente a percepção delas, o significado atribuído às vivências, né? Porque, assim, por um lado, elas colocam a baixa do efetivo como sendo uma causa para muitos dos problemas, né, tanto o estresse, quanto o sobretrabalho, quanto as situações de improviso e etc, etc. E recentemente teve agora uma chamada para nova concurso de policiais civis no estado do Ceará, então já pode ser também um sinal, não apenas desse trabalho, é lógico, não, né, a gente imagina, mas de toda uma pressão que existe nesse sentido. Mas também como elas conseguem, elas buscam atribuir alguns significados numa perspectiva mais individual. Olha só, antes eu escutava que nós éramos menos polícia, dentro da própria polícia, e me afetava com isso. Hoje eu não ligo mais. Ou seja, em nenhum momento ela foi para uma instância superior, fez uma diligência em uma ouvidoria ou algo do tipo, mas uma atribuição de significado interna de que e ela não está sendo mais afetada, pelo menos externamente, verbalmente, por uma situação que ainda se repete. Então, por um lado, né, a gente percebe aspectos que ressoam dentro de políticas públicas e outros que ainda não. Outros que ainda estão guardados e sendo ressignificados dentro da mente, do pensamento de cada um dessas policiais. Aí é muito bom, muito pano para manga para ver como ela É. conseguiu ressignificar. Normalmente a gente utiliza também elementos internos, né? Uhum, Mas eu vou ter que parar, claro, infelizmente, um pouco a discussão temos outros para a trabalhos. gente passar para o terceiro trabalho, é, home office, trabalho doméstico e cuidado com os filhos, vivências de pais e mães na pandemia da Covid. Também será apresentado por vídeo. Pode apresentar por vídeo. Bom dia, gente. Bom dia, só um segundo que eu já compartilho com Bom dia. vocês. Olá, pessoal. Eu me chamo Daniele Araújo Bispo, sou professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, Rio Grande do Norte,
Esse trabalho ele é fruto de um trabalho de conclusão de curso da Jéssica e foi feito também, né, com o apoio da professora Luciana Holanda. O título do trabalho é Home Office, Trabalho Doméstico e Cuidados com os Filhos, Vivências de Pais e Mães na Pandemia da Covid-19. Na introdução, fala-se um pouco sobre o contexto da pandemia em 2020, o isolamento social apontado como alternativa para evitar a propagação do vírus, o fechamento das empresas e instituições e a solução encontrada para dar continuidade às atividades, que foi a adoção do home office, porém uma adoção de home office compulsório. A maioria dos trabalhadores nunca tinham trabalhado em home office e tiveram que aprender a trabalhar. Isso impactou na mudança na rotina dos trabalhadores e como o trabalho foi levado para dentro de casa, houve também, né, uma confusão ali entre tarefas domésticas, cuidados com os filhos e trabalho em home office. Então, o objetivo do trabalho foi confrontar as vivências de pais e mães em relação ao home office, às tarefas domésticas e aos cuidados com os filhos durante a pandemia da Covid-19. Na fundamentação teórica, são tratados alguns temas, né, como a questão da divisão do trabalho e sua diferenciação entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, sendo o primeiro aquele trabalho que gera um valor econômico e é reconhecido, né, pelo capital, porque você recebe um salário para desenvolvê-lo, e o trabalho reprodutivo como aquele trabalho que não é reconhecido porque ele não gera um valor econômico, que é o trabalho relacionado às tarefas domésticas e cuidados com os filhos, porém que ele é essencial para o trabalho produtivo. Também se fala sobre gênero e trabalho na pandemia, sobre como as mulheres ficaram mais sobrecarregadas, né, tendo que assumir novas atividades, né, como a escola, a maioria das escolas estavam fechadas, né, trabalho doméstico, que acabou sendo um trabalho duplicado, até pelo medo de pegar um vírus, e a diferença, né, desses homens que ficaram mais focados no trabalho produtivo e tiveram menor participação nas tarefas domésticas. Também se fala, né, dessa desigualdade de gênero, nesse cuidado não remunerado, as mulheres realizando a maior parte dos cuidados invisíveis e não remunerados, enquanto os homens podiam se concentrar mais no trabalho produtivo. Em relação à pandemia e o home office, se fala sobre o impacto no espaço doméstico, a falta de divisão clara entre tempo de trabalho e tempo pessoal e a carga extra para as mães com os filhos em casa e tarefas escolares adicionais. Na metodologia, adotou-se uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi por meio de entrevistas semi-estruturadas e a análise dos dados foi feita por meio da análise interpretativa. Em relação ao perfil dos entrevistados, foram 6 entrevistas com 3 mães e 3 pais, todos casados e com filhos, e as profissões e os cargos variavam, com todos atuando em home office durante a pandemia. Em relação à análise dos resultados, quando a gente observa a divisão das tarefas, antes da pandemia, as mães assumiam a maioria das tarefas domésticas e de cuidado com os filhos, né? Como diz uma entrevistada, era de total responsabilidade minha, já que o trabalho do meu esposo era mais pesado. E os pais, antes da pandemia, eles participavam de forma pontual na divisão de tarefas. Como diz o pai 1 aqui, às vezes ajudava fazendo a janta ou aspirando a casa quando chegava do trabalho. Durante a pandemia, as mães enfrentaram uma sobrecarga adicional com o home office. Diz a mãe 3 aqui, eu organizava, lavava roupa, preparava as refeições e o meu esposo ajudava na organização. E os pais continuaram com a mesma carga de trabalho. Como diz o pai 2, eu adaptei um local fixo em casa para trabalhar e mantive a mesma carga horária. Em relação aos desafios do home office, foi relatado
tanto por mães quanto por pais, as interrupções frequentes. As mães acabam interrompendo o trabalho para cuidar dos filhos. Como diz a mãe 2 aqui, em alguns momentos eu tinha que parar para amamentar ou trocar fralda. E os pais mencionam suporte, mas sem interferência significativa no trabalho. Como diz o pai 1, minha esposa cuidava dele enquanto eu trabalhava à noite. Às vezes eu ajudava com as atividades escolares. Também foi relatado sobre o impacto emocional. As mães se sentiram frustradas e culpadas durante o home office. Como diz a mãe 1, eu estava presente, mas ao mesmo tempo ausente. E os pais relataram também um misto de emoções. Sentia alegria por estar com ele em casa, mas frustração por não poder brincar nos momentos em que ele pedia, no caso, o filho. Em relação à desigualdade de gênero, a divisão desigual das tarefas, as mulheres assumiram a maior parte das responsabilidades domésticas e cuidados com os filhos, mesmo durante o home office. Como diz a mãe 1, raramente ele me ajudava. Eu considero que as atividades eram praticamente de responsabilidade minha. E os homens reconhecem que a carga maior recaía sobre as esposas. Minha esposa já deixava tudo pronto, e eu dava suporte em algumas ocasiões. Em relação à construção social dos papéis de gênero, a pandemia reforçou papéis tradicionais, com as mulheres ficando responsáveis pelas atividades domésticas, mesmo quando estavam igualmente envolvidas no trabalho produtivo. Como diz o pai 1, minha esposa cuidava de tudo. Enquanto eu focava no trabalho, ela estava sobrecarregada, mas deu conta. E a mãe 2, eu tentava conciliar, mas no final eu estava exausta. Sempre tinha algo a mais para fazer em casa. As preferências em relação ao trabalho pós-pandemia. A preferência é pelo trabalho presencial. A maioria prefere o retorno ao presencial devido à socialização e estrutura adequada. Em relação às reflexões sobre o home office, apesar dos desafios, algumas mães valorizaram o tempo em casa com os filhos e alguns pais reconheceram a importância da proximidade, mas preferem a estrutura de um escritório. A conclusão é em relação a uma desigualdade de gênero acentuada, a pandemia intensificou as disparidades de gênero e a sobrecarga e consequências psicológicas. Essa ideia, né, de tentar equilibrar os diversos tipos de trabalho foi prejudicial para ambas as partes, pais e mães. É isso, obrigada. Obrigada pela apresentação. Eu vou tentar ser breve. Primeiro, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos perfeitamente, Rô. Joia. É porque eu estou sem fone aqui, eu esqueci de trazer para a viagem. Olha só, durante a pandemia, eu estou vendo nos dados de vocês, não apareceu talvez o que tenha sido mais forte e que tenha ficado, de certa forma, invisível, que foi o medo, né? O medo que estava expresso, que estava sendo sentido por todo mundo, dentro ou fora de casa, principalmente as pessoas que saíam de casa. Quando foram para o home office, essas coisas apareceram nos dados de vocês, porque a questão do gênero, eu achei interessante que houve um reforço do papel já tradicional. Então, assim, a expectativa que o home office poderia trazer algo de diferente em relação aos papéis de gênero, a pesquisa de vocês mostra o contrário, mostra que foi reforçado, né, os papéis tradicionais. Mas eu queria saber se alguns dos entrevistados ou das entrevistadas reportaram essa questão sobre o medo mesmo. O que se viu bastante durante o trabalho na pandemia foi essa expressão, né, do medo da morte, o medo da doença, e o quanto levar isso para dentro de casa, né, no convívio com os filhos, no convívio com a família. Isso apareceu nos dados de vocês? Oi, Rubens, bom dia. Estão me ouvindo bem? Aham. Então, Rubens, nessa pesquisa não, mas eu acho que isso é muito do pesquisador, da maturidade do pesquisador.
Como vocês viram, a Jéssica fez um trabalho de conclusão de curso e nossos alunos de graduação, eles têm uma certa dificuldade em conduzir entrevistas, né? Tem uma certa dificuldade em conseguir explorar mais as falas dos entrevistados. Falta uma habilidade de pesquisa nisso. Como o projeto da Jéssica faz parte de um projeto maior, nessa pesquisa a gente não viu essa questão do medo, mas em outras pesquisas que fazem parte do projeto, o medo apareceu, inclusive, como uma vantagem de estar em home office. A gente percebia, por exemplo, que a vantagem de trabalhar em home office e a desvantagem eram praticamente as mesmas, com pandemia ou sem pandemia. Porém, a maior vantagem de trabalhar em home office durante a pandemia foi a proteção contra o vírus. Então, em outras pesquisas, essa questão do medo apareceu. Nessa especificamente da Jéssica, não. Não sei se eu respondi tua pergunta. Obrigado. É o que eu tenho visto em outras pesquisas, quer dizer, o fato de, desse período, as pessoas estarem dentro de casa, de certa forma, a interpretação é de que isso gera mais, né, gerava mais segurança para as famílias. Isso. Legal. Em outra pesquisa surgiu, mas nessa não. Eu perguntei porque isso ficou tão invisível nas pesquisas. Li várias pesquisas que tratam da pandemia, home office, o trabalho híbrido, como vai ser o último trabalho aí. No entanto, essa questão nunca aparecia. E que quando você conversava com as pessoas, todo mundo falava nisso, todo mundo demonstrava, né, pais, mães, filhos, todo mundo demonstrava um certo pânico, um terror, né, com tudo que estava acontecendo, mas curiosamente parece que essas coisas ficaram sublimadas, ficaram à margem das conversas, principalmente conversas com pesquisadores, né? E eu E não são só pesquisadores da graduação, não, como você está colocando, que talvez a falta de experiência em entrevistas, né, possam ter gerado esse tipo de coisa. Mas em pesquisas de mestrado e doutorado, essas coisas também ficaram sublimadas, sabe? Elas não surgem, elas não aparecem. E eu acho isso interessante, porque é um dado muito interessante sobre pesquisa, essas coisas não aparecerem, sendo que isso estava tão patente, né, na vida das pessoas. eu também associo que uma possível justificativa para isso é que essas pesquisas elas foram realizadas no pós-pandemia. Então, a gente viveu aquele momento tenso, parece que faz 10 anos, mas não faz nem 3 anos que a gente estava em pandemia, né? E a gente viveu aquele momento tenso e ficava sufocado e tinha medo e era álcool para todo lado. Porém, quando essas entrevistas elas são feitas, é em um momento tipo eu superei, eu passei, eu sobrevivi. Eu acho que a gente, enquanto ser humano mesmo, acaba esquecendo um pouco das dificuldades que a gente passa para sobreviver. Então, a gente encontrou esse dado em outra pesquisa, né, que falava sobre vantagens e desvantagens do home office na pandemia, e a maior vantagem tinha sido essa, né, a proteção contra o vírus, se sentir mais seguro, mas também não foi uma coisa tipo, nossa, né, que dado. Não era isso, sabe? Era uma coisa que a gente via bem de forma singela, e eu imagino que foi isso mesmo, dados, pesquisas feitas no pós-pandemia, a gente parece que já esqueceu, já não está mais naquele clima, né? Que a gente teve várias mudanças de hábitos e praticamente já regredimos novamente. Antes a gente pegava álcool, passava álcool o tempo todo, hoje a gente já bota a mão no salgadinho de alguém, já bota na boca e tá tudo bem, né? Então eu acho que deve ter alguma explicação nesse sentido, de a gente saiu do contexto e esqueceu um pouco. Imagina. Eu gostaria de fazer dois breves comentários para fechar e passarmos para o próximo artigo. Eu achei, muito embora tenha sido para, enfim, se botar a questão da maturidade do pesquisador, mas eu achei muito interessante a, a pesquisa, a ideia de confrontar, depois, assim, para se refinar um pouco, vendo qual é a questão de pesquisa, então, mas dá para ver o bruto, né? É, talvez trabalhar com fatores fica mais quante, mas, sei lá, fatores que mais influenciaram, enfim, nessas diferenças, nessa confrontação, dessa desigualdade de gênero que
tem a desigualdade, a divisão desigual do trabalho, a interrupções. Então, eu achei interessante, tem vários dados que dá para, eu acho que falta um esforço mais retórico, teórico, dar uma organizada. A questão do medo eu achei muito interessante, Rubens, porque realmente ela permeia e traz essa tensão para dentro, né? A gente não estava protegido dessa tensão. Aqui na França, por exemplo, durante a pandemia, foi o maior número de separações, de divórcios, e o maior número de violências conjugais. Em grande maioria, obviamente, a gente não precisa adivinhar, contra mulheres. Então, é todo esse contexto de medo dessa tensão que vem para dentro do ambiente com acúmulo de funções, enfim, coquetel de explosão, né? Então, eu acho interessante se ela se interessar, enfim, de desenvolver alguma coisa para um mestrado, ou afinar um pouco o paper e continuar a tentar uma revista, mas isso os revisores já falaram da questão da contribuição teórica, posicionamento e pergunta de pesquisa. Talvez acrescentar alguns outros entrevistados, mas eu achei bem interessante enfim, para um fim de graduação. Eu vou ter que passar, eu agradeço muito, eu vou ter que passar para o próximo, para o último artigo. Muito embora falar de Mossoró, do Cariri, enfim, me deu saudosismo, a área que eu adoro, enfim. Então, vamos para a última apresentação, influência do trabalho híbrido na qualidade de vida, estudo em uma empresa de comércio automotivo. Esse trabalho também será por vídeo, Isabela, Rubens, Sim, pode passar o vídeo. por vídeo? Ok, vou compartilhar com vocês. Iniciando a apresentação do trabalho referente à influência do trabalho híbrido na qualidade de vida, estudo em uma empresa do e-commerce automotivo. O trabalho foi realizado por mim, Isabela Pella, e pelo professor Rubens de Araújo Amaro, pela Universidade Federal do Espírito Santo. A contextualização do tema é a pandemia de Covid-19, onde as empresas foram obrigadas a irem trabalhar de forma remota por conta do isolamento social, por conta das normas de isolamento social. E aí foi implementado o trabalho remoto de uma forma muito rápida. E aí, nesse pós-pandemia, as empresas se encontram em um novo cenário, que é o cenário de escolha entre a volta totalmente para o presencial ou a manter o home office. E nesse pós-pandemia, o que tem se desenhado é a realidade do hibridismo, onde as atividades são realizadas tanto de forma presencial como de forma remota, mesclando os dois modelos. E é esse o problema de pesquisa que norteia o artigo, né? Quais as percepções dos trabalhadores quanto à influência do trabalho híbrido na qualidade de vida numa empresa do setor de e-commerce automotivo. E aí, como referencial teórico, como base, né, da pesquisa, foi tentar entender o tema qualidade de vida inicialmente. E esse tema, pela Organização Mundial da Saúde, ele pode ser definido como a avaliação que o indivíduo faz da sua posição na vida, considerando cultura, sistemas de valores, o ambiente em que ele está inserido, metas, objetivos. E um consenso na comunidade acadêmica é de que a qualidade de vida é um tema multidimensional, porque ele possui diversas dimensões, e ele é subjetivo, ou seja, ele pode variar de indivíduo para indivíduo. As opiniões podem divergir referente ao que é qualidade de vida e como cada um avalia. E um grupo de estudiosos da Organização Mundial da Saúde definiu 4 grandes dimensões da qualidade de vida. A primeira delas é a física, que diz respeito à dor, energia, fadiga, sono, dependência de medicamentos. A segunda grande dimensão é a psicológica, que diz respeito a sentimentos positivos, memória, concentração, autossatisfação. O terceiro é o domínio de relações sociais, que ele diz respeito a relações sociais, suporte social e atividade sexual. E o último grande domínio é o domínio ambiental, que é tudo que está externo ao indivíduo, como atividades de lazer, moradia, segurança, ambiente do lar, todos esses grandes aspectos externos. E o próximo grande tema que foi abordado no artigo foi do trabalho remoto ao trabalho híbrido, para entender essa parte teórica em relação a como chegou o hibridismo. E aí o trabalho híbrido ele surge como opção para melhorar
as vantagens de cada modelo, tanto do modelo presencial como do modelo remoto. Alavancar as coisas positivas e mitigar as desvantagens. E um dos grandes aspectos importantes do hibridismo é a autonomia do trabalhador de ajustar com a empresa os melhores dias, os melhores horários da forma de trabalho e fazer essa gestão mútua em conjunto. E aí esse trabalho ele tende a ser muito produtivo, porque ele facilita a vida pessoal e profissional. Essa flexibilização da jornada de trabalho é uma das grandes contribuintes para a crescente do trabalho híbrido. E aí a metodologia utilizada foi um método qualitativo, que cada indivíduo tem uma percepção de uma mesma realidade, pesquisa de campo, que nós fomos até os trabalhadores realizar a pesquisa. Os sujeitos foram colaboradores do e-commerce automotivo, que tem a primeira experiência de trabalho híbrido, que nessa empresa específica são 4 dias remotos e 1 dia presencial. As entrevistas foram semi-estruturadas, que tem o objetivo de captar da melhor forma as opiniões de cada entrevistado. Foram realizadas 10 entrevistas no Microsoft Teams e foi feita a análise por meio da análise temática, com temas definidos a priori. Nos resultados, a primeira entrevista aconteceu no fim de maio e a última no início de junho. Foram 7 mulheres, sendo 2 mães e 3 casadas e 3 homens. Os temas, como eu falei, foram definidos a priori, percepção geral de qualidade de vida, domínio físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. A percepção geral de qualidade de vida, todos os entrevistados afirmaram que houve uma melhora na qualidade de vida no modelo híbrido em relação ao 100% presencial. Essa melhora na qualidade de vida teve como justificativa o menor tempo de deslocamento e a redução de custos, como já tinha sido abordado por Halbrich e Froeli em 2020. Além disso, Luz e Oliveira afirmaram também, e que também se concretizou na pesquisa, de que passar mais tempo com a família é um fator crucial de melhora na qualidade de vida. O domínio físico, os grandes pontos abordados foram que 90% sentem-se menos cansados no modelo híbrido, metade dos entrevistados disseram que as horas de sono aumentaram, e da metade que disse que se manteve igual ou diminuiu, 2 deles conseguiram inserir atividade física na rotina, ou seja, eles trocaram esse tempo que seria no trânsito por uma atividade física inserida na manhã. E 70% disse que a empresa não oferece os equipamentos ergonômicos adequados para os dias de trabalho remoto. Em relação ao domínio psicológico, 100% disse que a concentração é melhor no remoto, confirmando os achados de Filar de Castro e Zanini e de Parente, dizendo que o trabalho remoto ele tem menos interrupções e mais produtividade. Já um outro tópico abordado nesse domínio foi de que o cansaço mental e o estresse eles estão associados a essa necessidade de provar produtividade quando você está remoto para gestão. E o terceiro domínio foi o domínio de relações sociais. 70% dos entrevistados disseram que o modelo híbrido ele é importante, de fato, ter o dia presencial pela proximidade e a conexão com as pessoas, que só consegue ser realizada de forma plena presencialmente. E 90% afirmou que teve uma melhora na relação com a família, tendo mais tempo de qualidade e se mostraram avessos para a volta de um modelo totalmente presencial, principalmente as mulheres que são mães. E o último domínio foi o domínio meio ambiente, onde todos afirmaram que o ambiente do lar e o home office, ou seja, o trabalho em casa, são bem definidos. E esse resultado ele vai contra o que Lossecan e Mourão afirmaram em 2020, bem no auge da pandemia. E uma possível justificativa seria de que o tempo no trabalho remoto, ainda mais que essa empresa passou por um ano inteiro de trabalho 100% remoto em 2021, pode ter sido importante para os trabalhadores aprenderem a se organizar melhor com os horários entre o que é vida pessoal e o que é trabalho remoto em casa. E outro tópico abordado foi de que as atividades de lazer elas aumentaram, principalmente para pessoas solteiras e sem filhos, por possuírem mais tempo livre e terem essa flexibilidade de horários. Como consideração final, percebe-se que a percepção geral de qualidade de vida, ela teve um saldo positivo para os entrevistados, foi bom esse trabalho híbrido. Alguns tópicos que foram os mais destacados de melhora foi a fadiga, a concentração, relacionamento com os colegas de trabalho e família e atividades de lazer. Foram grandes pontos de melhoria na qualidade de vida.
Como limitação do estudo, abordou a insegurança dos entrevistados em abordar aspectos negativos da empresa, né, ou do modelo de trabalho. Então, algumas respostas podem ter sido inibidas por conta disso. E sugestão de estudos futuros de ser realizado em outras organizações com outros portes. Essa era uma empresa de pequeno porte, e em empresas que possuem o trabalho híbrido, mas que não passaram pela experiência anterior do home office, que foi algo positivo para essa empresa. E algumas referências bibliográficas utilizadas no trabalho. E no mais é isso, eu agradeço pela atenção. Obrigada pela apresentação, Isabela. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão. Bom, eu começo então falando um pouco, talvez assim anime, nós temos 10 minutos. É, eu achei muito bem escrito o artigo, muito bem fundamentado. Por exemplo, eu trabalho com bem-estar e qualidade de vida. Então, aí a gente vê que aí há que bem trabalhar o conceito, não somente jogar qualidade de vida, mas realmente é um conceito complexo, que tem diferentes escolas, perspectivas, enfim. Então, achei muito interessante e completo, rico ter trazido isso, trazer as dimensões. Né, na pesquisa de pós-doc, eu trabalhei com também a perspectiva da OMS, que é vista mais como uma perspectiva holística, né? Então, não é só eu ficar sentada aqui, sei lá, comendo chips que eu tô feliz e que eu tenho qualidade de vida. Não. Se minhas taxas de sangue estão lá em cima, sei lá, diabetes, Deus me livre, ou se eu estou em depressão, tal, tudo isso, se eu estou sem emprego, sem dinheiro para poder ir para o cinema, para um teatro, tudo isso influencia muito a qualidade de vida. Então, eu achei muito interessante isso. Eu não sei, não sei se vocês, ao momento da pesquisa, mas a OMS trabalha duas outras dimensões. Autonomia, vocês mencionaram, mas a autonomia eles trabalham também como uma dimensão, enfim, específica só, e a espiritual, de crenças também. Tem poucos estudos com a relação a essa dimensão. E que eu acho que também, enfim, para outros estudos também é interessante para a questão da pandemia, se vocês continuarem na temática, né? Então, talvez seja interessante nisso. E com relação à dimensão do ambiente, de recursos, que chamamos aqui também, eu achei muito interessante essa questão da separação do ambiente de trabalho e do ambiente eh, da casa. Eu me lembro que na época da pandemia eu morava em um apartamento e eu tinha muita angústia ao momento de toda vez que era jantar, que era no sofá de casa, e eu via meu computador e eu disse, meu Deus, os papers, e o trabalho, e não sei o quê. Então eu já ficava mega angustiada. Então essa não separação foi muito ruim, enfim, vários estudos que eu vi daqui foram bem mencionados aí por vocês falando. Eu não sei se tem uma lei de desconexão no Brasil. Eu me lembro que aqui em 2017 só solta informação, tem uma lei de direito à desconexão, uma lei de 2017, e com a pandemia ativou muito essa discussão. De eu não respondo e-mail, não sou obrigada a responder e-mail de chefe da organização a partir das 8 da noite até as 8 da manhã. Então, não sei se tem alguma coisa legal no Brasil, algum instrumento legal nesse sentido. Mas foi um grande prazer ler o paper. A minha única pergunta a mais que tinha aqui era se vocês poderiam explicar com mais detalhes como foi realizada a análise dos dados. Mas isso. Então, na análise, foi por análise temática, né? E como os temas já tinham sido definidos, eu fui fazendo essa separação das entrevistas, como elas já tinham sido transcritas pelo próprio aplicativo, né? Pelo Teams, eu fui fazendo a análise exatamente pelos temas. Primeiro eu analisei só domínio físico, aí construí a dissertação, né? Depois fui para psicológico e fui analisando domínio a domínio, com base na transcrição do que tinha sido dito a partir da entrevista. Ok. E vale falar também que a nossa opção
né? Eu sou o orientador da Isabela. A Isabela é uma menina que concluiu, né, administração recentemente. Tenho tentado convencê-la a ir para o mestrado e depois doutorado, quem sabe. Ela é uma Vamos, menina, Isabela. ela é uma menina brilhante, assim, fez um trabalho muito legal para um nível de TCC. E a nossa opção por trabalhar com categorias a priori é pelo curto tempo que a gente tem em TCC. Eu não sei como é que é aí na França, mas aqui na nossa universidade, os alunos às vezes fazem um projeto num semestre e depois eles fazem um projeto com um professor diferente. E depois eles se matriculam na disciplina TCC, e aí eles têm 4 meses para fazer o TCC. Só que quando eles chegam para o orientador, muitas vezes o orientador não acolhe aquele projeto por não ser uma temática de pesquisa que ele trabalha. Então, assim, como o tempo é curto, a gente fez essa opção por categorias a priori, o que ajudou bastante a Isabela a concluir a análise num tempo adequado. E a gente sabe, assim, que para uma revista, a gente tem que fazer algumas articulações teóricas ali e que não deu tempo mesmo. A Isabela apresentou o paper dela, foi no um dia antes, quer dizer, foi no dia que estava vencendo o período de submissões do SEMEAD. Eu disse para ela durante a apresentação, eu falei, Isabela, eu estou torcendo para o SEMEAD adiar um pouco, porque eu vou mandar esse trabalho seu, eu vou transformar esse TCC seu num artigo e eu acho que vai ficar bem legal e vai ser aprovado. E aí foi adiado um dia. Não sei se você lembra, a submissão foi adiada por um dia. Então eu tive basicamente assim uma tarde para tentar sentar, né, e transformar aquilo num artigo. Passei para a Isabela, então assim, foi tudo muito corrido e a gente acabou não fazendo as articulações teóricas que eu acho que cabem. Por exemplo, se a gente pegar teorias de fronteira, trabalho lá, do Cramer, a gente tem algumas coisas muito interessantes. Porque quando a gente tem um trabalho físico, né, que se chama, né, aquele trabalho presencial, que a gente vai para uma unidade de trabalho, a gente tem a impressão, que não é verdadeira, de que as fronteiras de trabalho lá são delimitadas por causa da questão geográfica. Isso não é verdade. Porque se a gente olhar, por exemplo, uma mesa de trabalho de várias pessoas, ela traz um pouco da casa dela, do que ela gosta, traz foto da família, leva problema, discute problema da casa. Enfim, essa fronteira trabalho-lar, ela não é geográfica, ela é uma fronteira subjetiva, que as pessoas constroem. Então, a nossa dúvida é como é que isso acontece quando a fronteira geográfica se desfaz e a pessoa tem que lidar com essas questões agora dentro de casa. Então, aquilo que o Kramer trabalhava lá de estratégias e táticas para lidar com isso se acentua. Então, acho que é uma articulação teórica que a gente vai ter que fazer pensando em publicação, assim, numa revista. Excelente. Eu aconselharia muito, Isabela, a continuar pelo potencial da apresentação do texto. Não vejo outro, assim, obviamente, outros caminhos, mas seria muito interessante se continuasse. Uma coisa que eu estou vendo que está pipocando de pesquisas aqui é a questão do flex office, que é tipo essa mistura, enfim, flexível. As empresas estão diminuindo cada vez mais a parte de imobiliário. Então, eu fui fazer uma pesquisa de campo num grande banco aqui, um dos maiores, eles diminuíram 40% toda a questão de mobiliário e imobiliário também. E fazendo essa questão de flex office, tem um sofrimento também de, tipo, eu trabalho alguns dias em casa, quando eu vou para o presencial, não é mais minha mesa, eu deixo minhas coisas num armarinho, pego, e aí, naturalmente, eu falando com a gestora lá, ela disse, mas é uma coisa meio reptiliana, as pessoas se apropriam dos locais. Eu disse, nós somos humanos, é necessária essa questão territorialidade é da gente. Então, talvez uma pista de algo, sei lá, que continue, que case bem com essa teoria dessas fronteiras bem diluídas, né? E com o fim da pandemia, mas tem essa flex office que ainda piora, assim. Não sei, muitas pessoas têm sofrimento. Olha, mas eu agradeço muito. Infelizmente, eu vou ter que parar aqui. Olha, Matheus, como eu sou uma boa aluna. 1 minuto ainda, antes da sessão. Matheus, ele enviou o link aqui para os participantes avaliarem a sessão.
Eu agradeço muito pela oportunidade de ter podido moderar essa sessão aqui com vocês, de conhecer vocês. Estou à disposição se quiserem mandar e-mail, alguma coisa. No LinkedIn também, estamos aí, ok? Para as conexões. E eu desejo uma boa manhã para vocês e uma boa tarde para mim. Igualmente, pessoal, até mais. Prazer em conhecer Tchau. todos, todas. Bom evento, todo mundo aí. Tchau, pessoal. Boa noite, bom dia. Bom dia e parabéns a todos. Bom dia, pessoal, e até a próxima.